Demorei, mas apareci. Tentei gravar um vídeo antes, mas não deu certo. Muito barulho. Estão reformando aqui em casa, então tinha muito barulho, as cachorras latindo e eu tive que cancelar. Voltei agora e vamos ver se a gente consegue terminar esse estudo sobre quem é Deus. Então, o que a gente está estudando é Deus, sobre Deus, quais os nomes de Deus. Não adianta a gente tentar ter um relacionamento com Deus se a gente não sabe quem é Deus. Então, esse estudo é sobre nosso relacionamento com Deus. Quem é Ele? A gente já estudou sobre El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Agora, Jeová Shalom, tá? Vamos começar então a leitura para não demorar muito. Jeová Shalom. Você alguma vez já se sentiu tão apavorada que não soube o que fazer? Quando não sabe para onde ir, vá para Deus. Gideão descobriu que Deus cuida dos medos. Deus provê cura e serve como nossa bandeira. O que mais? Gideão descobriu que Deus é paz. Os midianitas estavam perseguindo Israel, destruindo e saqueando as plantações. Para esconder os grãos dos midianitas, Gideão estava malhando o trigo em um lagar, onde ninguém normalmente fazia isso. Ninguém fazia isso. O trigo era malhado no topo de um monte para que o vento carregasse a palha. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho. Depois de um pouco, o anjo disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Ele deve ter dito isso com um sorriso no rosto. E então falou a Gideão que Deus iria usá-lo para salvar Israel dos midianitas. Se você achava que Gideão estava com medo antes, devia ter visto como ele ficou depois. Deu todo tipo de desculpas pelas quais não deveria ser o escolhido para ser um herói poderoso. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai, argumentou. Então o anjo do Senhor revelou seu poder, fazendo subir fogo de uma pedra, e depois desapareceu. Percebendo que havia discutido com o próprio Deus, Gideão ficou com medo. Então o Senhor lhe falou: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Medo do que os outros possam fazer contra nós, medo do que nós não podemos fazer pelos outros, ou medo do que Deus pode fazer conosco se não fizermos pelos outros. Tudo pode ser controlado por Jeová Shalom, aquele que é a nossa paz. Tem um versículo para meditação em Juízes, capítulo 6, verso 24. Ele diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe O Senhor é Paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. O texto para leitura fica em Juízes 6, verso 1 ao 24. Eu vou ler com vocês rapidamente para poder explicar o que esse texto quer dizer, tá bom? Eu vou pegar o celular para vocês acompanharem junto comigo. Aqui. Servidão sob os midianitas. Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam.
e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar. Nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, então o Senhor enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Continua. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão, que era o anjo, então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus! Pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E esse é o versículo chave, e encerramos nesse versículo. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. É isso, gente. É isso. Eu vou virar aqui para mim. O que quer dizer essa história? Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Aconteceu que
Gideão descobriu que Deus é a nossa paz, porque os midianitas estavam perseguindo o povo de Israel. Eles perseguiam esse povo. Eles destruíam as plantações deles, eles roubavam as plantações. O povo de Israel plantava para eles colherem, né? Para o povo de Israel. Os midianitas roubavam a plantação, eles saqueavam, eles faziam a perseguição com o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo de Deus. E aí, Gideão, ele plantou, ele cuidou da plantação para o povo, é o povo dele. E aí deu a hora de colher. Ele colheu ali escondidinho, né? Porque se o povo soubesse que ele estava colhendo, em época de colheita, os midianitas iam lá para saquear, para roubar o que ele colhesse. E aí ele foi, Gideão, ele foi colher o trigo que ele plantou e foi malhar esse trigo no lagar. Era um lugar onde ninguém fazia isso. Ninguém normalmente fazia isso. Ele pegou os trigos, levou lá, colocou dentro desse local onde ele moía o trigo. Ele começou a moer, para tirar toda a palha do trigo. Enquanto ele moía lá longe, bem escondidinho, porque o medo dele era que os midianitas chegassem na hora da colheita e do cultivo e da separação da palha, os grãos, e eles roubassem. Então, ele pegou todas essas coisas, essa plantação, e foi longe para moer o trigo nesse lugar. Um lugar que, tipo, ninguém ia normalmente lá. Era um lugar, tipo, deserto, abandonado. E aí ele começou a moer o trigo. À medida que ele ia moendo o trigo, o vento que batia lá nesse local fazia com que as palhas, né, as palhas soltavam do trigo e voavam as palhas. Então, o trigo ficava propriamente ali, puro, inteiro, e as palhas voavam. E aí apareceu o anjo do Senhor nesse local que ele estava. Apareceu o anjo do Senhor e sentou debaixo de um carvalho. Ficou lá. Aí o anjo disse para ele assim: O Senhor é contigo, homem valoroso. E aí, Gideão, ele falou para Gideão que Deus ia usar Gideão para salvar Israel da mão dos midianitas. Ele sentiu medo, é óbvio que ele sentiu medo. Ele se achava muito pequeno, ele achava que ele não tinha condições nunca de ajudar o povo de Israel, libertar o povo das mãos dos midianitas. Ele tinha muito medo. E aí ele arrumava desculpa dizendo assim: Meu Deus, a minha família é a mais pobre em Manassés, né? Na cidade, ela é mais pobre. E eu sou o menor na casa de meu pai. Eu sou o menor, eu não sou ninguém. Quem eu sou? Eu não sou ninguém. Como é que eu vou livrar o povo das mãos desses midianitas? E aí, ele morrendo de medo, o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para ele e fez subir fogo de uma pedra. E aí, desapareceu. Ele percebeu nessa hora que ele tinha discutido com Deus, porque o anjo falou com ele, ele começou a debater, rebater, dizer: Não, eu sou pobre, eu sou menorzinho, eu não sei fazer, eu não sei como que faz, não, pelo amor de Deus, não, é muita responsabilidade, eu não sou ninguém. Sabe quando a gente se sente assim? Nossa, eu não sou ninguém, não tenho condições para fazer isso, não tenho condições de assumir isso, essa é muita responsabilidade. E ele falava isso. Então ele viu que ele tinha o quê? Discutido, como se ele tivesse debatido e retrucado com o próprio anjo de Deus. E aí o que aconteceu? Gideão, ele ficou com muito medo. Então, Senhor Deus, Senhor, lhe falou: Paz seja contigo, ou seja, fique em paz, tenha paz, não temas e não morrerás. Você não morrerás. Ele ficou com medo. Então, o que essa palavra quer nos dizer? A gente às vezes tem medo do que os outros podem fazer conosco,
Medo do que nós não podemos fazer pelos outros, ou também temos medo do que Deus pode fazer conosco se não fizermos pelos outros. Tudo pode ser controlado por Deus na nossa vida. Deus quer a nossa paz. Vamos lá. Jeová Shalom é a nossa paz. Quando vier algo às suas mãos para você fazer, da parte de Deus, que você foi escolhida para fazer qualquer coisa para Deus, Deus pedir para você ajudar alguém, para você que seja varrer o chão da igreja, para você fazer alguma coisa para alguém, ou que seja dentro da igreja, você vai fazer alguma coisa. Aí você fala, não, mas eu não sou ninguém, eu não tenho condições de fazer. Não tem condições. Se Deus te pediu, Ele vai te dar força. Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, porque Deus é a nossa paz. Se Deus te pediu, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força e Ele vai te dar forças para você fazer o que Ele pediu. Porque Deus, Ele sabe até onde nós podemos ir. Até ali a gente vai, dali em diante é com Deus. Então, o que Deus quer de nós? Se Deus te pediu, faça. Faça na sua pequena força, porque Deus vai te dar paz. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. E fiquem com Deus. A parte do estudo sobre Deus encerrou. Terminamos com Jeová Shalom, que Deus é a nossa paz. Depois dos próximos vídeos, já vamos entrar no outro estudo e será o estudo sobre Jesus. Estudamos sobre Deus. O próximo estudo vai ser sobre Jesus. Aqui, ó. Jesus, quem é Ele? E aí vamos fazer uma nova série, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.